Fiquei 15 dias na UTI sem ouvir a voz de ninguém da minha família. Mas foi só o enfermeiro me mostrar uma foto no celular que tudo fez sentido. Lá estavam eles, meu filho, a esposa dele, os 2 meninos, rindo, com os pés enfiados na areia, tomando água de coco na beira do mar. Enquanto eu lutava para respirar com um tubo na garganta, eles estavam na praia. Eu não sei o que doeu mais. Se foi o corte na barriga da cirurgia, ou aquele corte invisível no peito quando percebi que tinham me esquecido por vontade própria. E não é que eles não sabiam que eu estava mal. Eles sabiam. Meu filho me deixou na porta do hospital, com o rosto tenso, dizendo: "Vou resolver umas coisas e já volto, pai." E nunca mais apareceu. Era como se eu tivesse virado um fardo, um velho caindo aos pedaços que ele não queria mais carregar. Mas ele só não imaginava que eu sairia dali com vida. E que quando eu saísse, não seria o mesmo homem. Eu sou o tipo que pode aguentar humilhação calado, mas quando decide fazer alguma coisa, ninguém me segura. Então escuta até o fim, porque se essa história te lembrar de alguém que já te virou as costas, talvez você também precise ouvir o que eu tenho para contar. Comenta aí o que mais te tocou e me diz de onde você está ouvindo, que eu gosto de saber com quem estou conversando. E se sentir no coração, compartilha essa história com alguém. Vai que ela ajuda outro coração ferido a enxergar uma saída. Meu nome é Armando. Nasci em 1948, numa cidadezinha do interior de Minas chamada Campestre, quase na divisa com São Paulo. Filho de lavrador com costureira, cresci em casa de tábua, chão batido, fogão a lenha e palma da mão calejada desde cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos como ajudante de carga num armazém de café. Depois virei caminhoneiro, e durante 37 anos da minha vida, foi estrada que me sustentou. Conheci quase o Brasil inteiro sentado atrás de um volante. Passei Natal dentro de baú, aniversário em posto de gasolina. Tudo para dar o melhor que eu podia para o meu filho. Mas acho que o melhor que eu dei não foi o suficiente para ensinar ele a não me deixar no hospital como se eu fosse nada. Hoje eu moro num bairro simples de Belo Horizonte, onde me aposentei depois de tanto rodar esse país. E apesar de toda a simplicidade, sempre tive orgulho de dizer que construí minha história com dignidade. Vi minha esposa partir faz 5 anos e desde então vivo sozinho. Meu filho é a única família próxima que sobrou, ou era. Porque depois do que ele fez comigo, eu me pergunto se ainda posso chamar isso de família. A última vez que a gente se viu antes da internação foi um dia antes da cirurgia. Brigamos feio. Ele veio aqui em casa revirando os olhos, dizendo que eu estava exagerando, que era só uma dor muscular. Eu falei: "Filho, o médico pediu a cirurgia, não fui eu que inventei." E ele, impaciente, rebateu: "Se fosse por você, operava até unha encravada só para chamar atenção." Aquilo ficou atravessado na minha garganta. Mesmo assim, no dia seguinte, ele me levou ao hospital. Me deixou na porta, não entrou comigo, só mandou mensagem depois dizendo que estava resolvendo umas coisas. Eu achei que ele voltaria, de verdade. Quando me colocaram na UTI e disseram que ia ser coisa de 5 a 7 dias, eu pensei: ele vai vir ver como eu tô, vai trazer os netos, nem que seja para me dar um tchauzinho pela vidraça. Mas os dias foram passando e o único que falava comigo era um enfermeiro chamado Ramon. Gente boa demais, me chamava de seu Armandão e às vezes me dava 2 sopinhas ao invés de uma. Foi ele que um dia, na maior inocência, me mostrou uma foto no celular. "Olha aqui, seu Armando." Minha filhinha de 6 meses brincando com o cachorro. E na hora que ele puxou a galeria, lá estavam as outras fotos recentes. Inclusive uma com meu filho sorrindo numa praia em Guarapari. Ele não me reconheceu, claro, mas eu reconheci. Era meu filho. E ali caiu a ficha. Enquanto eu respirava por aparelhos, ele estava curtindo a vida, sem nenhum peso na consciência. Nessa hora, a cabeça da gente gira. Eu tentei arranjar desculpas por ele. Pensei: vai ver, ele não está aguentando me ver assim. Vai ver, está sofrendo em silêncio. Mas quanto mais eu tentava justificar, mais as imagens me queimavam por dentro. Eu, sozinho, com a pele pálida, a barriga cortada de ponta a ponta e o corpo fraco, enquanto ele andava de buggy na areia.
Teve um dia que a enfermeira perguntou: Seu Armando, vai ter visita hoje? E eu só fechei os olhos fingindo que dormia, para não ter que dizer que não tinha ninguém. A solidão da UTI não é só médica. É uma solidão que escava a alma, que coloca você de frente com o que realmente importa. E o que mais doeu é perceber que para o meu próprio filho eu não importava mais. Mas eu fiquei vivo. E a alta chegou. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar. Porque quando a enfermeira me avisou que eu estava liberado, eu perguntei: quem vem me buscar? E ela respondeu: seu filho não atendeu. Quer que a gente chame um táxi? Eu apenas sorri, mas por dentro, algo tinha mudado de vez. E foi aí que eu tomei uma decisão que ninguém esperava. Porque tem hora que a gente cansa de ser forte em silêncio. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, não esqueça de comentar aí de onde você está ouvindo e segue o canal. Todos os dias tem uma nova história que talvez você também precise ouvir. O táxi chegou devagar, parou em frente ao hospital e o motorista ficou me olhando pelo retrovisor, esperando que alguém surgisse para me ajudar com as sacolas. Mas não tinha ninguém. A enfermeira do plantão que me ajudou a vestir a roupa, dobrar a coberta e encaixar as muletas no braço. Quer que eu vá com o senhor até lá fora, seu Armando? Eu agradeci com um gesto e disse que não precisava, porque naquele momento, mais do que ajuda para caminhar, o que eu precisava era de um pouco de dignidade. Eu não ia deixar que a saída daquele hospital parecesse uma derrota. Então eu levantei, firme, mesmo com a costura latejando, e fui até a porta como se não doesse. Entrei no táxi em silêncio. E só depois de 2 quarteirões, o motorista puxou o assunto. Ué, cadê a família, seu moço? Eu apenas olhei pela janela e respondi: acho que foram para a praia. Durante o trajeto até minha casa, a cidade parecia mais barulhenta do que o normal. Talvez porque, depois de tanto tempo ouvindo só os apitos das máquinas e os passos arrastados da UTI, aquele trânsito, aquela gente apressada na calçada, tudo aquilo parecia um mundo que já não era meu. Eu me sentia deslocado. Um homem fora do próprio tempo, voltando para casa não por recuperação, mas por abandono. Quando cheguei na porta da minha casa, olhei para o portão e pensei: será que vale a pena abrir? A chave estava comigo, mas o que pesava mais não era o molho no bolso. Era o sentimento de ter sido deixado para trás por quem eu mais amava. Quando entrei, a primeira coisa que senti foi o cheiro de casa fechada, o pó subindo da estante e o retrato da minha falecida esposa ainda sobre a televisão, como se ela me esperasse ali o tempo todo. Fiquei parado uns segundos encarando aquela foto. E falei sozinho, como quem fala com o tempo: você ia ficar tão decepcionada quanto eu, Zilda. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, quieto, por um bom tempo. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma pergunta de: o senhor chegou bem, pai? Nada. Foi nesse silêncio que eu comecei a lembrar dos momentos em que fui presença. Eu lembrava do meu filho pequeno, sentado no banco do caminhão, com os olhos arregalados olhando para a estrada. Eu com medo, mas deixando ele ali do lado porque ele queria ver o mundo. Lembrei das noites em que dormia encostado no volante, debaixo de chuva, só para trazer presente no Natal. De quando ele fez 6 anos e pediu uma bicicleta azul. E eu vendi meu relógio de estimação para comprar. Tudo isso foi vindo de uma vez, como se a memória fizesse questão de esfregar na minha cara o quanto eu estive lá, o quanto eu fui pai. E agora ele estava me tratando como se eu fosse um vizinho distante, como se minha vida não tivesse mais importância nenhuma. E isso me corroía mais do que qualquer dor física. Não foi fácil dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, eu via o mar, a areia, e a imagem do meu filho rindo com os filhos dele, como se eu nunca tivesse existido. E para piorar, no dia seguinte, quando liguei a TV, o noticiário mostrava justamente a cidade onde eles estavam. Guarapari registra recorde de turistas nesse fim de semana, dizia o repórter, mostrando imagens aéreas da praia cheia. Eu olhei aquilo e pensei: ele não só foi, ele escolheu ir justamente quando eu mais precisava dele. Era como se eu tivesse me tornado invisível, como se meu sofrimento não valesse nem o incômodo de adiar uma viagem. Foi aí que eu levantei da cadeira, fui até o armário, peguei uma caixa antiga de madeira que guardo desde os tempos de estrada
E abri. Lá dentro estavam minhas anotações, recibos velhos, cartas que nunca entreguei e uma folha em especial, um extrato bancário de algo que eu nunca contei para ninguém, nem para ele. Mas não era só sobre dinheiro, era sobre valor, sobre mostrar que eu ainda tinha controle sobre minha vida, e que se ele me via como um peso, talvez fosse hora de mostrar que peso mesmo é a consciência de quem vira as costas para quem te criou. Passei o dia mexendo naqueles papéis, organizando algumas coisas. Almocei um pouco de arroz com ovo que ainda tinha na geladeira e coloquei para lavar a pouca roupa suja que ficou de quando saí às pressas para a internação. Aos poucos, minha casa foi voltando ao ritmo, mas meu coração ainda não. No final da tarde, vi que tinha uma mensagem no celular. Era uma propaganda de plano funerário. Olhei aquilo e quase ri. Era como se até o celular soubesse que eu tinha sido esquecido. Nenhuma ligação dele. Nenhuma. Naquela noite, resolvi fazer uma coisa que não fazia há muito tempo. Escrevi uma carta. Peguei o caderno de capa dura que a Zilda me deu antes de partir e escrevi com minha letra torta, mas firme. Filho, se um dia você quiser saber o que perdeu, leia isso. E escrevi durante horas. Mas não entreguei. Guardei. Porque antes de qualquer palavra, eu ainda precisava decidir o que fazer. E uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que ninguém acreditaria se eu contasse, mas que talvez fosse a única forma de mostrar para ele que eu ainda existia, que eu ainda era o pai dele, e que isso não se joga fora. 2 dias depois de ter voltado para casa, minha geladeira ainda fazia aquele barulho velho de motor cansado, a luz da sala piscava de vez em quando, e o silêncio era meu único companheiro constante. Mas dentro de mim, as coisas já não estavam tão calmas. Eu me sentia em ebulição, não de raiva, mas de indignação. Uma indignação muda, amarga, daquelas que a gente só conhece quando percebe que virou um figurante na vida de quem deveria nos colocar no centro. E mesmo assim, eu não chorei. A essa altura da vida, a gente aprende a guardar lágrima para coisa mais funda. Eu não queria pena de ninguém. Eu queria me levantar de um jeito que ficasse gravado. Não nos outros, mas em mim. Porque se tinha uma coisa que o hospital me mostrou, é que a gente pode até estar de pé, mas tem hora que precisa reaprender a se levantar por dentro. Na manhã daquele 3º dia, decidi sair de casa. Tomei banho devagar, como quem prepara o corpo para um desafio. Passei um café preto forte e deixei a caneca esfriando na pia. Peguei meu boné surrado, o mesmo que usei em centenas de entregas de carga pelo país, e saí andando. As pernas ainda não estavam 100%, mas andavam. E isso já bastava. Meu destino era o cartório do bairro. Quando cheguei lá, pedi para falar com o escrivão. Ele me reconheceu na hora. Já tinha me atendido anos atrás quando fiz o testamento da minha esposa. Sentamos. Ele me ofereceu água e perguntou o que me trazia. Eu olhei nos olhos dele e disse: quero atualizar algumas coisas. Tem uns nomes que não fazem mais sentido onde estão. Ele me olhou com respeito, não fez perguntas. Só abriu a tela do sistema e foi anotando o que eu dizia. A cada nome que eu removia, a cada item que eu alterava, eu sentia como se estivesse arrancando espinhos do peito. Meu filho ainda estava ali, mas não como antes. Eu não apaguei ele da minha história, mas mudei o lugar dele nela. O escrivão digitava em silêncio, e eu, em silêncio, remendava o pouco de dignidade que ainda tinha. Quando assinei o documento, minha mão tremia um pouco. Não de dúvida, mas de lembrança. De tudo que tinha sido, de tudo que ele significava, e que agora eu precisava encarar como passado. Na volta para casa, sentei num banco da praça. O sol batia de leve no rosto, e um grupo de crianças corria em volta de uma fonte quebrada. Vi um menino abraçar o avô e dar risada com ele. Aquilo me deu um aperto, mas também me lembrou que o amor verdadeiro ainda existe, só nem sempre onde a gente plantou. Fiquei ali por um tempo, lembrando de quando meu filho era pequeno, de como ele pulava nos meus braços quando eu voltava das viagens. Uma vez ele dormiu abraçado na minha perna, com medo que eu fosse embora de novo. E agora ele é quem fugia de mim, mesmo eu estando parado.
Parece que o tempo é mesmo um espelho torto. Tudo muda de lugar. Chegando em casa, tinha um bilhete na caixa de correio. Era da síndica do prédio vizinho, Dona Carmen. Dizia que o elevador deles tinha parado e que se eu visse um técnico no corredor, era normal. Sorri de canto. A vida continua, mesmo quando a gente para por dentro. Subi, tirei o sapato, me joguei na cadeira de balanço e fiquei encarando o teto. E foi aí que me veio um pensamento que eu não conseguia mais ignorar. Por que será que meu filho não me bloqueava de vez? Porque mesmo sem falar comigo, ele ainda via meus status, ainda recebia as mensagens que eu mandava e nunca respondia. Era como se ele quisesse manter uma distância medida, nem perto, nem longe demais. E isso doía mais do que o abandono total, porque alimentava a esperança. Naquela mesma noite, resolvi fazer algo inesperado. Peguei meu caderno e escrevi uma segunda carta. Mas dessa vez não era para ele, era para mim. Uma carta de despedida. Não da vida, mas da dependência emocional que eu ainda carregava dele. Escrevi tudo o que eu queria ouvir, tudo o que eu merecia escutar. E no final, assinei com meu nome completo. Armando Duarte de Souza, homem inteiro mesmo sozinho. Fechei o caderno, beijei a capa e coloquei dentro da gaveta. Aquilo ali era meu recomeço, era meu renascimento. E foi naquela madrugada, ainda sem dormir, ouvindo o som de um gato miando no quintal, que uma ideia antiga voltou com força. Algo que eu deixei adormecido por anos, como quem enterra um sonho no fundo de uma gaveta. Mas agora, talvez fosse a hora. Porque se a vida me deixou sozinho, então que pelo menos eu fosse sozinho fazendo aquilo que um dia me fazia sorrir. E essa ideia, uma vez que acendeu, não me deixou mais em paz. Naquela semana, todos os meus dias começaram antes das 7. Meus vizinhos nem estranharam. Sempre fui do tipo madrugador, mas o motivo agora era outro. Eu não acordava mais porque o sono me abandonava, mas porque a vida me chamava de volta. Acordava, colocava o avental da Zilda, que guardei por todos esses anos dobradinho na primeira gaveta, e ia para a cozinha. A primeira leva foi de doce de leite. Fiz do jeito que meu pai me ensinou. Fogo baixo, paciência, colher de pau girando devagar até o cheiro tomar conta da casa. Quando acabou, olhei para a panela e senti uma alegria simples, daquela que a gente quase esquece que existe. Provei com o dedo, me emocionei. Não porque estava doce, mas porque estava vivo. E pela primeira vez em muito tempo, o que eu fazia com as mãos tinha sabor de futuro. Fui até o barracão do Elias no mesmo dia. O lugar estava empoeirado, cheio de ferramentas antigas, caixas de papelão rasgadas, um pedaço de madeira com pregos enferrujados, mas era perfeito. Tinha claridade, espaço e aquele cheiro de madeira velha que me lembrava a infância. Aquele barracão virou meu cantinho de reconstrução. Eu limpava, varria, arrumava, e toda vez que abria uma nova janela, era como se abrisse uma fresta dentro de mim também. Me sentia vivo, útil, de novo em pé. Montei minha pequena mesa de feira num canto, junto com as primeiras latas decoradas que reaproveitei com tecido, barbante e carinho. Era tudo improvisado, mas tinha alma. Fiz geleias de goiaba e abacaxi com hortelã, preparei sabão de coco como a Zilda fazia na bacia azul, cortei paninhos de prato com moldes antigos que encontrei no fundo de uma caixa. Costurei frases neles. Frases que diziam mais que conselhos, diziam verdade. Quem ama, cuida. Respeito não é favor. Família é quem fica. No sábado, acordei antes do sol. Levei quase 1 hora para carregar tudo até a praça da igreja. Montei a banca num canto, debaixo de uma árvore frondosa que me dava sombra e lembrança. Aquela era a mesma praça onde eu e a Zilda dançamos depois do casamento, debaixo de um lampião fraco, com amigos em volta batendo palma e jogando arroz. Agora, eu estava ali de novo, sozinho, mas não derrotado. A toalha xadrez, os potes organizados, os panos dobrados com cuidado. Levei 30 potes, 7 sabões, 8 panos. Era meu começo, ou talvez, meu renascimento. As primeiras pessoas passaram devagar, curiosas.
Uma senhora de cabelo roxo perguntou se os doces eram mesmo artesanais. Dei um sorriso e disse: mais artesanal que isso, só se a vaca cozinhar comigo. Ela riu e comprou 2. Um rapaz levou um sabão e disse: isso me lembra o quintal da minha avó, o cheiro da roupa limpa secando no varal. Outro elogiou os panos e perguntou se era minha esposa que fazia. Travei por um segundo. Depois respondi com calma: foi ela quem me ensinou. Hoje sou eu que bordo por ela. Cada conversa era um tijolinho sendo recolocado na minha parede interna. Gente que não me devia nada, me dando de volta o que eu já não esperava. Presença, escuta, reconhecimento. E o mais inesperado aconteceu perto do meio-dia. Um homem bem vestido, de uns 40 e poucos anos, parou na minha barraca, olhou os potes com atenção, depois me encarou e disse: o senhor é o Armando, não é? Eu assenti, curioso. Ele estendeu a mão. Meu pai falava muito do senhor. Disse que te conheceu na estrada, que você salvou ele uma vez de um acidente. O nome dele era Valtinho, caminhoneiro também. Lembra? Quando ele falou aquele nome, quase caí da cadeira. Lembrei sim. Valtinho era novato. Enroscou o caminhão numa curva molhada em Goiás. E eu fiquei 3 horas ajudando ele com a carga. Depois dormi dentro da boleia dele porque o meu motor não pegava mais. Nunca mais soube dele. O rapaz me contou que o pai já tinha partido, mas que sempre falava daquele dia como o momento em que descobriu o que era solidariedade. O senhor virou uma lenda lá em casa, ele disse sorrindo. Comprou 3 potes, um pano, um sabão e saiu emocionado. E eu chorei. Não ali, claro, mas depois, sozinho. Porque ali na rua, cercado de gente que nem meu nome sabia, eu me senti lembrado. Coisa que meu filho não tinha feito nem no hospital. Voltei para casa exausto, mas com o peito aceso. Me sentei na varanda com os pés descalços e o rosto queimado de sol. Vendi quase tudo, mas o que me deixou mais feliz não foram os trocados no bolso. Foi o silêncio dentro de mim. Um silêncio bom, diferente do abandono. Era silêncio de missão cumprida. Silêncio de quem fez alguma coisa que presta. Dormi sem remédio, pela primeira vez desde a cirurgia. Acordei na madrugada só com o canto de um galo distante e o vento batendo na janela. E aí me peguei pensando, será que meu filho sabe disso tudo? Será que, lá de onde ele tá, com os pés na areia e o coração distante, ele sente alguma coisa ao lembrar que o pai dele tá vivo? Vivo de verdade? No domingo, arrumei tudo de novo e fui pra feirinha pela 2ª vez. O movimento era menor, mas as conversas foram maiores. Uma moça comprou um pano e disse que ia dar para a avó. Um senhor me chamou de doutor do doce e voltou só para dizer que minha geleia lembrava a infância dele em Lavras. Vi nos olhos dessas pessoas uma ternura que eu não via há anos. E me perguntei, por que é mais fácil ser reconhecido por estranhos do que por quem nasceu da gente? Eu não sabia. Só sabia que estava cansado de implorar migalha de afeto. E que se meu filho um dia quisesse me enxergar de novo, teria que me encontrar por inteiro, não pela metade como ele deixou. No fim do dia, sentei no banco da praça e fiquei olhando para o céu. Algumas nuvens passavam devagar e o sino da igreja bateu 6 vezes. Vi casais saindo da missa, crianças correndo, gente de mão dada. Era um domingo comum para todo mundo, mas para mim era o dia em que comecei a me reconstruir fora daquilo que me feriu. Peguei meu caderno, anotei as vendas, os elogios, os pedidos futuros e escrevi uma frase daquelas que a Zilda costumava me dizer quando a vida apertava. Mesmo podado, o galho velho ainda dá flor. E talvez eu tivesse florescendo outra vez. Na quarta-feira daquela semana, eu acordei com o som da campainha. Era cedo. O sol ainda nem tinha se ajeitado direito no céu. Me levantei com esforço. A costura da barriga ainda lembrava que meu corpo estava em recuperação, e fui até o portão. Pensei que fosse algum vizinho, ou talvez o carteiro, mas não. Era um motoboy, um rapaz novo, de fone no ouvido e cara de quem estava com pressa. O senhor é o senhor Armando? Assenti, e ele me entregou um envelope pardo. Assinei, agradeci e fechei o portão devagar. Era pesado, mas não pelo papel. Era pesado pelo que poderia estar ali dentro.
Voltei para a cozinha, sentei com cuidado, peguei meu óculos e abri. Dentro havia um papel dobrado, um extrato bancário e uma carta escrita à mão. Reconheci a letra na hora. Era do Pedro. O coração bateu forte. Antes de abrir, respirei fundo. Aquilo podia ser qualquer coisa. Uma cobrança, um pedido de desculpas, ou só mais uma tentativa dele de jogar a culpa para mim. Abri. A carta era curta. Curta demais para quem ficou tanto tempo em silêncio. Ele começava dizendo que sabia que talvez fosse tarde demais, mas que queria explicar. Dizia que a viagem para a praia já estava paga, que as crianças estavam empolgadas e que ele não queria preocupar todo mundo com uma situação que provavelmente se resolveria sozinha. Sozinha. Essa palavra me cortou mais do que qualquer linha ali. Ele achou que eu me resolveria sozinho na UTI. Ele achou que deixar o pai dele num hospital era uma situação menor do que cancelar uma viagem. Continuei lendo. No final, ele dizia: "Espero que esteja melhor. Qualquer coisa me avisa." Mas não tinha assinatura, só o nome. Pedro. Frio, rápido, indireto. E junto, o extrato. Um depósito de R$ 300 na minha conta. Era como se quisesse lavar a culpa com dinheiro. Como se 3 notas de 100 fossem suficientes para cobrir uma ausência de 15 dias. Fechei o envelope, dobrei a carta e fiquei olhando para o nada. Não chorei, não xinguei, não fiz nada. Só fiquei ali, parado, com um gosto de nada na boca. Porque às vezes, a pior dor não é a ausência. É a tentativa fraca de consertar sem encarar o que se quebrou. Naquela tarde, não fui ao barracão. Não tive ânimo. Sentei na varanda e fiquei olhando os carros passarem. Lembrei do tempo em que eu achava que meu filho ia me superar em tudo. Que ele ia ser mais paciente, mais amoroso, mais presente. Lembrei de quando ele me dizia: "Pai, quando eu crescer, vou cuidar do senhor direitinho, viu?" E eu acreditava. A gente sempre acredita nos filhos. Mesmo quando eles crescem e viram estranhos. Mesmo quando a boca deles fala com uma frieza que a gente não reconhece. Porque por dentro, a gente ainda vê o menino deitado na nossa barriga, pedindo para não ir trabalhar. Peguei o celular e escrevi uma resposta. Demorei uns 20 minutos para montar. Apaguei e reescrevi várias vezes. No final, mandei só uma frase: "Tô melhor sim. Não se preocupe." E desliguei o telefone. Naquele momento, percebi que minha história com ele tinha mudado de fase. Já não era mais sobre ser aceito, sobre ter volta. Agora, era sobre saber viver sem. Sobre construir meu mundo, mesmo que ele ficasse de fora. E no fundo, algo me dizia que era isso que ele mais temia: me ver inteiro, mesmo depois de tudo. Na quinta-feira, voltei à feira. Mesmo com o cansaço, fui. Precisava daquele contato, daquele calor humano que só quem é esquecido sabe valorizar. As vendas foram boas. Um senhor comprou 5 sabões e me contou a história da esposa que lavava roupa na beira do rio em Mariana. Uma moça pegou 2 panos e pediu para eu bordar para minha mãe com amor no próximo. Fiquei de entregar no sábado. Isso me animou. Voltei para o barracão com o peito cheio e comecei a preparar mais doces. Fiz também uma nova frase para os panos, uma que saiu do fundo da alma: "Quem some na dor não merece voltar no conforto." Não sei se alguém vai comprar. Mas precisava escrever isso, nem que fosse só para mim. No fim do dia recebi uma ligação. Era um número fixo. Atendi. Do outro lado, a voz do Elias: "Armando, tem alguém aqui querendo falar contigo. Diz que te conhece de muito tempo." Meu coração deu um salto. "Quem é?" perguntei. "Disse que é seu amigo de juventude, Mário, o da barbearia velha." Aquilo me pegou desprevenido. Mário era um amigo que eu não via há quase 30 anos. Tínhamos brigado por uma besteira no passado. Uma desavença boba por causa de um terreno mal resolvido da família da Zilda. Achei que nunca mais fosse ouvir falar dele. Mas agora, ele estava ali, perguntando por mim. Fui até lá no dia seguinte. Ele estava mais velho, mais curvado, mas o olhar ainda era o mesmo. Quando me viu, abriu um sorriso sem graça e disse: "Demorei, né?" Eu ri. Antes tarde do que nunca. Nos sentamos, tomamos café.
Relembramos histórias. Ele me pediu desculpas. Disse que sempre quis voltar atrás, mas teve vergonha. Falei que já tinha perdoado. E ali, entre memórias e risadas baixas, percebi uma coisa. A vida tem jeito de voltar em forma de reencontro. Mesmo que a gente ache que é tarde, às vezes ainda é tempo. E se tem uma coisa que a solidão me ensinou, é que às vezes a gente não precisa de muita gente, só das certas. E naquele momento, sentado ali com um velho amigo, pensei, se até um passado esquecido pode bater a porta, o futuro talvez ainda me reserve algo mais. Naquele domingo, logo depois da feira, eu estava terminando de empacotar os últimos potes de doce quando ouvi um barulho no portão. Achei que fosse vizinho, algum gato pulando no telhado, coisa comum por ali. Mas não era. Era ele, meu filho, Pedro. Estava parado ali meio sem jeito, com uma sacola na mão e o olhar baixo. Fazia semanas que não o via. A barba mais crescida, a camisa amassada, como se tivesse saído às pressas. Por um instante, eu não soube se respirava, se falava, ou se apenas entrava de novo para fingir que não vi. Mas ele bateu na grade, bem devagar, e disse, pai, posso entrar um minuto? Fiquei ali, parado, sentindo a alma tremer. A vontade era de perguntar, por que agora? O que tinha acontecido? Será que o dinheiro dele tinha acabado? Será que alguém comentou da minha barraquinha? Ou será que aquela carta fria que ele me mandou junto com os R$ 300 ainda doía menos do que essa visita inesperada? Mas não falei nada disso. Fiz só um gesto com a cabeça e destranquei o portão. Ele entrou devagar, como quem sabe que a casa já não é mais a mesma. E sentou na cadeira da varanda, a mesma que minha esposa usava para fazer crochê. Me olhou como quem procura uma ponte, mas só encontrou ruína. E começou. Eu vim trazer umas coisas que a Marina mandou. Uns pães, umas frutas, e também ver como o senhor tá. Eu apenas agradeci, sem raiva, sem doçura, neutro. Ele ficou ali, olhando para o chão, mexendo nos dedos, tentando encontrar as palavras certas. Mas quem silencia quando mais se precisa, dificilmente sabe falar quando já não se espera. E eu deixei o silêncio se esticar, até que ele soltou. Pai, eu sei que eu errei. Sei que devia ter ficado. Mas é difícil explicar. Eu me senti perdido, com medo. Achei que era só mais uma cirurgia. A Marina estava insistindo na viagem. Os meninos já esperavam. E eu? Ele parou. A voz embargou, mas não caiu lágrima. E nem era isso que eu queria ver. Porque lágrimas não limpam o que não foi dito no tempo certo. Eu só disse, Pedro, você escolheu. Não foi um acidente. Não foi por falta de informação. Foi escolha. Ele balançou a cabeça, concordando em silêncio. A verdade é que, por dentro, eu ainda sentia a falta dele. Mas não era a saudade do homem que estava na minha frente. Era do menino que me esperava chegar da estrada e corria para o meu colo. Aquele menino não vinha mais. E esse homem ali, com a sacola na mão, era alguém que eu ainda não sabia se podia confiar de novo. Ele ficou por mais alguns minutos. Disse que a vida estava corrida, que os meninos perguntavam de mim às vezes e que talvez num domingo desses todos viessem juntos. Eu assenti, mas não confirmei. Porque para vir aqui de novo não basta trazer frutas. Tem que trazer presença, respeito. E isso ele ainda não tinha aprendido a carregar. Quando ele foi embora, fechou o portão com cuidado, me olhou de novo e disse, se o senhor quiser, a gente pode conversar mais outro dia. E eu respondi, se quiser conversar, é só aparecer, mas venha de verdade. Ele entendeu. Vir de corpo não basta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando as lembranças na cabeça, tentando entender se eu devia abrir mais espaço ou manter a porta entreaberta. Porque o medo de ser ferido de novo é pior do que a solidão. A gente até aprende a viver sozinho, mas reaprender a confiar, isso exige um tipo de coragem que envelhece junto com a gente. Peguei o caderno da Zilda e escrevi mais uma página. Dessa vez, não era carta nem desabafo. Era uma lista das vezes em que eu estive presente. No aniversário de 3 anos dele, quando ele ficou doente e dormia ao lado da cama do hospital. No primeiro boletim da escola.
No dia em que caiu da bicicleta, na formatura da faculdade, no nascimento do primeiro neto. Em cada linha, um pedaço de mim. No fim da página, escrevi: estar é escolha. E eu escolhi sempre. Na segunda-feira, a vizinha do 32, Dona Clarice, me chamou para tomar café. Ela tinha visto meu filho sair e veio perguntar se estava tudo bem. Conversamos um pouco. Ela me contou que o marido também sumiu depois de 20 anos de casamento e que reapareceu doente, pedindo colo. Rimos da dor com a delicadeza de quem já cansou de chorar. Ela disse uma frase que me marcou: tem gente que só volta quando acha que ainda vai encontrar o lugar guardado. Mas às vezes, o lugar já virou jardim. E eu entendi. Talvez meu lugar de pai ainda existisse, mas não seria mais o mesmo. E ele teria que plantar de novo se quisesse colheita. Voltei ao barracão. Me concentrei nos doces. Fiz uma nova leva com etiquetas diferentes. Agora, além dos nomes, colocava frases bordadas em papel. O tempo ensina, a dor molda, e o amor só fica onde há espaço. Os clientes começaram a perguntar mais. Queriam saber de onde vinha tudo aquilo. Uma senhora disse que parecia que meus doces tinham alma, e eu respondi: é que eles foram feitos com as sobras da minha. Ela me olhou com ternura, e eu senti que, mesmo sem perceber, eu estava virando alguém novo, não por causa da dor, mas apesar dela. Naquela noite, ao entrar em casa, vi um envelope debaixo da porta. Era um desenho, feito por uma criança. Um bonequinho de boné, outro de cabelo curto e um coração no meio. No verso estava escrito com letra torta: para o vovô Armando, meu neto, o mais velho, Pedro Miguel. Ele tinha lembrado de mim. Não era um pedido de desculpas. Era um gesto puro, limpo, sem cálculo. Aquilo me desmontou. Sentei na cama, segurei o desenho no peito e fechei os olhos. Talvez ainda houvesse uma chance. Mas não pelos adultos, pelas crianças. Porque às vezes, quem reconstrói o que os grandes quebram são os pequenos. E ali, com aquele papel nas mãos, eu soube. A história ainda não acabou. Mas a próxima escolha seria minha. Na terça-feira, depois de dias inteiros sem tocar no celular além do necessário, resolvi abrir uma conversa antiga no WhatsApp. Era um grupo que meu filho criou anos atrás, chamado Família. Ali dentro, só estavam ele, a esposa, os 2 filhos e eu. Durante muito tempo aquele grupo era cheio de figurinhas. Bom dia com flor, piada de tiozão, foto das crianças. Depois que a Zilda se foi, ele foi ficando mais calado. E depois do que aconteceu no hospital, silencioso de vez. A última mensagem que eu tinha mandado ali era um: oi, tô com saudade dos meninos. Me avisem quando puderem vir. Isso fazia quase 4 meses. Ninguém respondeu. A Marina visualizou. Ele nem isso. E agora, com aquele desenho que recebi do neto, meu coração ficou dividido entre a dor do que passou e a chance do que ainda podia ser. Olhei para a tela, o dedão coçando para escrever, mas fiquei com medo. Medo de parecer fraco, de me rebaixar mais uma vez. Porque quando a gente é machucado por quem criou, qualquer gesto parece perigo. Mas naquele dia, algo me empurrou para frente. Talvez fosse aquele desenho torto, com o bonequinho de boné que claramente era eu, ou talvez fosse o amor que nunca foi embora, só aprendeu a se proteger. Escrevi: Miguel, recebi seu desenho. É a coisa mais bonita que ganhei esse ano. Vovô tá com saudade. E mandei no privado. Só para ele. Era a primeira vez que falava direto com o meu neto pelo celular. Não esperei resposta. Só deixei ali. Fechei o celular e fui pro barracão. Aquilo já virava quase um templo para mim. Entre as geleias, os panos, os potes de doce de leite, eu encontrava refúgio. E naquele dia, fiz algo diferente. Separei alguns itens, montei uma cesta pequena, simples, mas com tudo que tinha um pedaço meu. Um pano bordado com a frase: quem ama não esquece. 2 potes de doce com tampa de tecido vermelho, igual aos que a Zilda fazia no Natal. E uma cartinha escrita à mão, bem devagar, onde eu dizia: Miguel, essas coisas foram feitas por mim.
Um dia, se seu pai deixar, quero te ensinar a fazer também. Fechei com cuidado, escrevi o nome dele na tampa e deixei separada. Talvez eu mesmo entregasse. Talvez não. Mas só de ter feito, já me senti mais inteiro. No fim do dia, sentei na varanda com a carta no colo e os olhos perdidos no céu alaranjado. A rua estava calma. Só se ouvia o rádio de um vizinho e o latido de um cachorro distante. E foi aí que senti saudade dela. Da Zilda. Da forma como ela media o mundo pelas entrelinhas. Com ela, eu teria falado tudo o que não consegui dizer ao Pedro. Ela saberia me acalmar sem falar uma palavra. Peguei o caderno antigo onde costumava escrever para ela desde que partiu e deixei ali, no colo, aberto. Escrevi mais uma página, contando do neto, da carta, da visita fria do Pedro. E no final, escrevi algo que nunca tinha tido coragem. Zilda, às vezes penso que talvez nosso filho tenha esquecido o que é ter pai, porque também esqueceu o que era ter mãe. Na quarta-feira, pela manhã, fui surpreendido por uma batida leve no portão. Era a Marina, a esposa do Pedro. Estava sozinha, segurando a cestinha que eu tinha preparado. Me entregou de volta, dizendo com a voz baixa: "Acho que não é uma boa ideia por enquanto, seu Armando. O Pedro não está pronto." Aquilo me desmontou por dentro. Mas segurei. Ela continuou: "Mas eu li sua carta e queria dizer que admiro sua força. Eu não sabia de tudo. E me desculpa também." Só balancei a cabeça. Ela colocou a cesta sobre a mureta e se despediu. Quando foi embora, sentei na cadeira da varanda, com os olhos ardendo. A cestinha ali, de volta. Intacta. Como se nem o esforço de amar fosse suficiente. Peguei a cesta, voltei para o barracão e deixei em cima da prateleira mais alta. Não ia jogar fora, nem dar para outro. Aquilo ali era para ele, e continuava sendo, mesmo que ninguém quisesse receber. E aí, numa tentativa de aliviar o nó que estava me apertando o peito, resolvi sair para caminhar. Fui até a pracinha, a mesma da feira, e sentei num banco de pedra. Lá encontrei seu Darcy, um viúvo do bairro, sempre calado. Mas naquele dia puxou conversa. Falamos da vida, da velhice, da sensação de ser deixado de lado. E ele disse uma frase que ficou batendo na minha cabeça até a noite. A gente passa a vida toda ensinando os filhos a andar. Mas ninguém ensina a gente a deixar eles irem. Só que ir não é abandonar. E eles confundem isso. Voltei para casa com aquela frase latejando. E ali, sentado na cozinha, sozinho com a luz amarela tremeluzente da lâmpada fraca, tomei uma decisão. Não era perdão. Não era revanche. Era posicionamento. Escrevi uma mensagem para o Pedro, direta, sem raiva. "Filho, eu estou reconstruindo minha vida. Ainda tem espaço para você nela. Mas esse espaço não é automático. É preciso merecer. E merecer é estar. Não é mandar sacola, não é mandar R$ 300. É aparecer quando importa. E você escolheu sumir quando doeu. Isso não se apaga com frutas nem desculpa meia boca. Se quiser voltar, volte como homem. Não como menino com medo." Mandei. Apaguei a conversa. Desliguei o celular. E pela primeira vez, me senti livre. No dia seguinte, acordei com o corpo leve, mas o peito ainda denso. Era como se eu tivesse limpado a casa, mas ainda restasse poeira no fundo dos móveis, daquelas que só se vê quando a luz bate. Levantei devagar, fiz café, e sentei na cozinha olhando o copo de vidro com o fundo escuro. Aquela era a primeira manhã em meses em que eu não esperava nenhuma resposta, nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhum gesto do Pedro. E sabe o que é estranho? Foi também a manhã em que senti mais paz. Porque quando a gente para de esperar de quem não dá, sobra espaço para cuidar da gente mesmo. E cuidar de si também é um tipo de perdão. Passei a manhã no barracão, organizando os potes, limpando os panos, ajustando as etiquetas. A feira do próximo sábado seria maior, teria mais gente. A rádio local ia cobrir, os moradores do bairro estavam animados. Seu Elias me disse que ia convidar a filha dele, que trabalhava num blog de receitas e adorava a história de gente simples. Fiquei feliz, mas não pela chance de aparecer, e sim porque meu nome agora circulava por causa de algo bom. Eu não era mais só o velho da Casa 21.
O doente que o filho esqueceu. Eu era o Armando dos doces, o senhor dos panos bordados, o homem da frase, quem ama, cuida. E isso ninguém me tirava. À tarde, fui entregar uma encomenda de panos bordados na casa da dona Clarice, a vizinha do 32. Ela me recebeu com um bolo de fubá e 2 cafés passados na hora. Conversamos por mais de 1 hora. Me contou da filha que mora longe, do neto que quase não visita e de como ela também aprendeu a não cobrar de quem já mostrou que não quer dar. Ela usou essa frase. Fiquei com ela na cabeça. Quando fui embora, ela me abraçou forte. Disse que admirava minha força. Eu respondi: força não é o que a gente tem, é o que a gente encontra quando não tem mais ninguém. Ela sorriu com os olhos marejados. E eu, por dentro, agradeci a Deus por ainda haver gente que enxerga. À noite, quando o sol já tinha virado sombra nas paredes do quarto, fui surpreendido por um barulho que não esperava mais. O interfone. Atendi achando que era engano, mas a voz do outro lado era familiar, mesmo tremida. Pai, sou eu. Posso subir? Era o Pedro, não o homem de antes. A voz estava diferente, menos armada, mais nua. Eu hesitei. Por um segundo pensei em dizer não. Mas alguma coisa em mim, talvez a parte que ainda lembrava o menino que dormia com medo de trovão, disse sim. Destranquei a porta. Ele subiu devagar, batendo leve. Quando entrou, não trouxe sacola, nem fruta, nem justificativa. Só ele, com o rosto cansado e um papel na mão. Sentou no sofá. Eu sentei na cadeira. Ficamos um tempo sem falar. Até que ele me estendeu o papel. Era o desenho do neto. Aquele mesmo. Só que agora com um acréscimo. Tinha mais 2 bonequinhos. Um de cabelo comprido. Devia ser a Marina. E um outro que parecia ele mesmo. Todos de mãos dadas. No canto, uma frase escrita pela criança. Vovô, vem para nossa casa. Meus olhos encheram, mas não transbordaram. Pedro disse. Ele fez isso ontem, sem a gente pedir. Só viu o seu desenho na estante e desenhou. Eu não soube o que dizer. Ele continuou. Pai, eu não vim me explicar. Eu vim porque, se eu não viesse hoje, talvez eu nunca tivesse coragem de vir mais. E eu não quero que o Miguel aprenda a esquecer quem ama. Porque ele vê tudo. Mesmo calado, ele vê. Silêncio. Longo. Espesso. Olhei para ele. Vi mais do que o filho. Vi o homem. Um homem que demorou demais. Que errou feio. Que sumiu quando era para ficar. Mas que, de algum jeito, ainda carregava vergonha. E vergonha, quando é verdadeira, é sinal de que alguma coisa lá dentro ainda pulsa. Levantei. Fui até a prateleira. Peguei a cestinha que ele tinha recusado e coloquei nas mãos dele. Disse só, tenta de novo. Ele não respondeu. Só assentiu e me abraçou. Não foi abraço de cena. Foi abraço quebrado. Daqueles que dizem mais com a respiração do que com palavras. Ele foi embora logo depois. Não quis jantar. Disse que ia voltar com os meninos no sábado. Eu não respondi com promessa. Só disse, se vier, venha com tempo, porque agora sou eu que tenho história para contar. Ele sorriu. De verdade. Pela primeira vez desde, sei lá, anos. Naquela noite, escrevi no caderno da Zilda. Hoje, pela primeira vez, ele me ouviu sem se defender. E eu escutei sem me doer. Talvez seja isso que chamam de reconciliação, quando a gente começa a costurar o que foi rasgado, mas com linha nova. No sábado seguinte, acordei mais cedo do que o normal. Acordei antes do sol, antes dos pássaros, antes mesmo da dor na costura que costumava me lembrar de que o corpo já não era o mesmo. Mas naquele dia, o que me acordou não foi incômodo. Foi uma sensação esquisita, como se a vida tivesse me cutucado pelas costas e dito, vai, hoje é diferente. Levantei sem pressa. Tomei banho, vesti a camisa azul clara que a Zilda adorava em mim, aquela que ela dizia que me deixava com cara de homem decente, e fui para a cozinha. O cheiro do café se espalhou devagar, esquentando o ar da casa. E enquanto bebia devagar aquele café amargo e forte, eu reparei numa coisa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando ninguém. Mas por dentro, eu estava preparado para tudo.
Organizei os potes, ajeitei os panos bordados, revisei as etiquetas com as frases que nasceram das minhas próprias dores. Tava tudo ali. Quem ama, cuida. O tempo ensina o que a pressa estraga. Não é a ausência que machuca, é o silêncio dela. Dobrei cada pano como quem dobra um pedaço da vida, coloquei na caixa e levei para o barracão. Antes das 7, já estava pronto para sair. E saí. A pé, como sempre, sentindo o chão debaixo dos pés. A praça da feira estava acordando. Os feirantes montando as bancas, a senhora do milho cozido já com a panela no fogo, os velhos do bar jogando dominó debaixo da árvore. Meu canto era o mesmo. E quando estendi a toalha xadrez sobre a mesa, eu senti. Ali era meu lugar. Um lugar que eu construí não porque me deram, mas porque eu me recusei a desabar. As primeiras horas foram como sempre. Gente passando, elogiando, comprando, perguntando as receitas, pedindo para reservar. Eu atendia com um sorriso discreto, mas com o peito cheio. Cada venda ali não era só dinheiro. Era uma confirmação de que eu ainda existia, que minha história valia, mesmo que tivesse sido jogada de lado por quem mais devia lembrar dela. Mas por volta das 10:30 da manhã eu vi. Vi de longe. Vinha caminhando pela calçada larga, devagar, sem pressa, mas com intenção. Era ele, o Pedro. E com ele, os 2 meninos, o Miguel e o Lucas, e a Marina, um pouco mais atrás, com as mãos ocupadas por uma sacola de pão de queijo. Vieram como quem não sabia se ia ser bem-vindo, mas decidiram tentar assim mesmo. Eu não reagi. Continuei ali, empacotando um pote, explicando o preço para uma senhora. Mas por dentro, minha alma inteira se virou para aquela cena. E quando eles chegaram perto, Miguel correu na frente. Me abraçou pelas pernas e disse: "Vovô, o papai disse que agora a gente pode vir sempre." Aquilo me pegou em cheio. Eu me abaixei, coloquei as mãos no rosto dele e disse: "Sempre que o coração quiser, meu filho, aqui tem espaço." Pedro me olhava com os olhos meio marejados, meio perdidos. Mas ele não tentou se explicar, não tentou justificar nada. Só disse com voz firme e baixa: "Pai, a gente veio, e se o senhor deixar, a gente quer ficar um pouco." A Marina sorriu de canto. Abaixou os olhos. O Lucas, o mais novo, pegou um pano da mesa e perguntou se tinha desenho de super-herói. Eu ri. "Esse aqui tem um raio. Dá pra dizer que é do Flash." Ele aceitou. E ali, entre piadas simples e sorrisos tímidos, eles ficaram. Me ajudaram a vender. A Marina tirou fotos, colocou nas redes sociais. O Pedro ficou em pé do meu lado, sem muito o que dizer, mas presente. E pela primeira vez, em muito tempo, ele estava ali. E não era por obrigação, nem por conveniência. Era como quem finalmente entendeu que pai não é móvel, que não dá para empurrar para o canto quando incomoda. Ficaram ali até o final. Me ajudaram a desmontar a barraca, carregaram as caixas. Voltamos todos para casa caminhando, como nos velhos tempos. Os meninos contando histórias da escola, Marina perguntando da receita de goiabada, Pedro quieto, carregando peso nas mãos e, provavelmente, outro ainda maior nas costas. Quando chegamos na minha porta, eles não pediram para entrar. Só ficaram ali, parados, esperando que eu dissesse se o portão abria ou não. E eu abri. Não por esquecimento do que me fizeram, mas por respeito ao que eu me tornei. Porque eu não sou mais o mesmo homem que foi deixado num hospital sem ninguém. Eu sou o homem que sobreviveu à ausência, que se reconstruiu na solidão, que voltou a ser inteiro sem depender da presença de quem deveria nunca ter ido embora. Almoçamos juntos. Nada de banquete. Arroz, feijão, frango assado, salada de tomate com cheiro verde. Mas comemos rindo. E no meio da refeição, Miguel me olhou e disse: "Vovô, quando eu crescer, quero fazer doce igual o seu." E o Pedro abaixou a cabeça. E eu senti. Senti que ele entendeu. Entendeu que eu não sou eterno. Que ele quase perdeu a chance de ser filho. De verdade. Depois do almoço, sentamos na varanda. Os meninos brincaram na calçada. A Marina lavou a louça sem pedir nada. E Pedro me trouxe uma caixa de papelão. Dentro estavam álbuns antigos, fotos minhas, da Zilda,
Dele pequeno. A Marina achou lá em casa. Achei que deviam voltar para cá. Acho que pertencem ao Senhor. Abri um dos álbuns. Lá estava uma foto minha, com o Pedro nos ombros, aos 5 anos, rindo, suado, com o céu azul ao fundo. Olhei aquela imagem e percebi. A vida vai, mas ela também volta. Às vezes com mais rugas, às vezes com menos tempo, mas volta. E quando volta, a gente precisa saber o que fazer com ela. Guardei os álbuns. Me levantei, abracei meu filho com firmeza e disse: se você tiver coragem de ficar, eu tenho espaço para te acolher, mas não some mais, porque agora quem vai embora sou eu. Ele não entendeu de imediato. Mas depois que os olhos dele me encontraram, ele viu. Viu que eu estava mais forte, que eu já não precisava mais dele, que a escolha de estar juntos agora era dele, não mais minha. Hoje Pedro vem aqui toda semana. Às vezes traz os meninos, às vezes vem sozinho. A gente conversa, trabalha junto na feira de vez em quando. Não virou novela, nem conto de fadas, mas é real. E a realidade, quando é vivida com verdade, vale mais do que qualquer fantasia. Eu continuo escrevendo no meu caderno. Ainda converso com a Zilda à noite. Ainda bordo panos com frases que nascem do que aprendi na dor. Mas agora, eu escrevo com paz. E se alguém me perguntar o que foi que eu fiz que ele nunca vai esquecer, eu respondo com calma. Eu vivi. Mesmo sozinho. Mesmo quando doeu. Mesmo quando me deixaram no hospital e foram para a praia. Eu vivi. E isso, ele nunca esperava. Porque o maior castigo para quem abandona é descobrir que quem foi deixado não parou de andar. Comenta aí se essa história te tocou de alguma forma. Ou se você conhece alguém que já foi deixado, esquecido, ignorado por quem mais confiava. Talvez essa história ajude alguém a se reencontrar. E se tocou seu coração, compartilha com quem precisa ouvir. Tem muita gente nesse mundo tentando se levantar em silêncio, só para provar que ainda é capaz de amar, mesmo quando não foi amado de volta. 25 anos. É o tempo que meu filho passou sem dizer meu nome, sem perguntar se eu estava vivo ou morto, sem me dar nem sequer um telefonema no meu aniversário. E veja bem, não tô exagerando. 25 natais, 25 aniversários meus e dele, 25 anos de silêncio. Mas foi só a notícia da herança aparecer, aquela fortuna inesperada que caiu no meu colo depois da morte de um parente distante, que ele apareceu. Com um sorriso no rosto e me chamando de papai. Papai. Depois de tanto tempo me chamando de nada. Meu nome é Osvaldo. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Três Barras. Filho de um mecânico e uma dona de casa, cresci varrendo chão de oficina e consertando bicicleta de vizinho para juntar uns trocados. Casei cedo, como era de se esperar. Minha mulher, Leonor, foi o grande amor da minha vida. Tivemos um único filho, o Henrique. Quando ele nasceu, achei que tinha sido promovido por Deus, de homem comum a pai. E eu fui um bom pai, viu? Trabalhava de sol a sol como motorista de ônibus interestadual. Passava dias longe de casa para colocar comida na mesa e dar estudo para ele. Mas talvez eu tenha errado em alguma coisa. Ou talvez não tenha feito nada demais, porque a forma como ele se afastou foi como se eu nunca tivesse existido. Se essa história tá te tocando de algum jeito, comenta aí de onde você tá ouvindo. Às vezes a gente acha que tá sozinho nessa dor, mas tem muita gente que já passou por algo parecido. E se puder, compartilha com alguém. Vai que essa história também ajuda outro coração por aí. Começou com uma briga, uma discussão boba, daquelas que toda família tem, sobre dinheiro, sobre escolhas, sobre orgulho. Ele quis sair de casa ainda novo, e eu, por ser rígido, tentei segurar. Tentei orientar, tentei proteger. Mas ele interpretou como controle. Disse que eu atrapalhava a vida dele. Saiu batendo a porta e nunca mais voltou. Nem quando a mãe adoeceu. Nem quando ela morreu. Nem quando eu escrevi cartas. Mandei recado por amigos. Esperei na porta com esperança. Nada. Silêncio. Um buraco no peito que foi virando rotina. Até que um dia, eu me acostumei a não ter mais filho. A vida seguiu. Continuei dirigindo por anos, até me aposentar. Vendi o ônibus que comprei com suor,
Me mudei para uma casinha mais simples e levei uma vida pacata. Ninguém esperava que, já com mais de 70 anos, eu receberia uma herança. Meu primo de segundo grau, que morava em São Paulo e nunca teve filhos, faleceu. E por conta de uma papelada antiga, onde eu era citado como herdeiro substituto, tudo veio para mim. Quase 2 milhões de reais em imóveis, ações e dinheiro parado. Um advogado me ligou para dar a notícia, e no início achei que era golpe. Mas não era. De um dia para o outro, virei milionário. E a cidade inteira ficou sabendo. E junto com a notícia, sabe o que voltou? O Henrique. Foi no Natal. Ele mandou uma mensagem por WhatsApp. Nem sabia que ele ainda tinha meu número. A mensagem dizia: Pai, queria te ver esse ano, passar o Natal juntos. O tempo passou, né? Me perdoa pelas coisas. Vamos recomeçar? Eu li e reli aquilo umas 20 vezes. Pai, aquilo bateu fundo, porque fazia 25 anos que eu não ouvia meu nome na boca dele. E ali, de repente, ele me queria de volta. Mas eu conhecia aquele tom. Era um convite com data marcada e interesse embutido. Porque junto com a mensagem, veio uma notícia que me deixou em silêncio. Ele estava com o nome sujo, a empresa dele tinha falido, e ele estava tentando evitar a penhora da casa onde morava com a nova família. Respondi que sim, que eu iria. Mas no fundo, lá no fundo, eu nunca quis ir. E eu sabia que não ia. O que se passou nos dias seguintes foi uma batalha interna. Eu me vi ensaiando 1000 vezes o que eu diria. Como eu me portaria, se ele chorasse, se ele me abraçasse, se pedisse perdão. Mas dentro de mim, algo gritava que aquele convite não era sobre perdão, era sobre dinheiro. Era sobre o velho Osvaldo virar o papai, que ele podia usar como tábua de salvação. E isso me feriu mais do que os 25 anos de silêncio. Durante aquele dezembro, todo mundo parecia entrar no espírito natalino, menos eu. Me isolei. Fiquei sentado na varanda vendo o tempo passar, enquanto a lembrança do meu filho pequeno, de bochechas rosadas e riso solto, se misturava com a imagem do homem frio e distante que ele se tornou. Pensei na Leonor. Pensei no quanto ela teria ficado feliz se a gente tivesse se reconciliado. Mas ao mesmo tempo, me perguntei se ela, do céu, não estaria vendo que aquilo não era amor. Era cálculo. Na véspera do Natal arrumei uma mala. Coloquei roupas dentro, só por desencargo. Fiz parecer para mim mesmo que eu ia mesmo visitar ele. Me olhei no espelho, ajeitei o cabelo e disse em voz alta: talvez seja a hora de deixar o passado para trás. Mas ao mesmo tempo, meu coração dizia: cuidado, você não é uma herança, você é um homem. E foi exatamente por isso que quando o relógio marcou 10 horas da manhã do dia 24 e o táxi me esperava na porta, eu fechei a mala, coloquei ela no chão da sala e sentei de novo na cadeira de balanço. E fiquei ali, em silêncio, esperando que o tempo passasse, porque eu decidi que eu não ia. Só que o que aconteceu depois disso, nem eu podia imaginar. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, comenta aí o que mais te tocou e me diga também de onde você está ouvindo. Eu gosto de conhecer vocês. Aproveita e segue o canal. Todos os dias tem uma nova história que talvez você também precise ouvir. Eu podia ter simplesmente apagado a mensagem dele, fingido que nunca recebi. Mas não. Eu disse que ia. Disse que passaria o Natal lá, com ele, com os netos que nunca vi. Fui educado. Fui até afetuoso. E isso me corroeu por dentro. Porque por mais que minha cabeça gritasse que era cilada, o coração teimava em achar que podia ser real, que podia ser verdade, que talvez ele estivesse mesmo arrependido. Mas a verdade é que eu já tinha perdido a capacidade de confiar nele. E não era de ontem, era de muito tempo. Na manhã do dia 24, eu sentei na minha cadeira de balanço, com a mala pronta do lado, e olhei para a janela. Vi as árvores se mexendo devagar com o vento, o céu limpo e aquele silêncio de cidade pequena. O motorista já tinha mandado mensagem dizendo que estava chegando. E eu ali, travado, como quem sabe que está prestes a entrar num lugar onde não devia voltar.
E aí eu reparei numa coisa. Um envelope pequeno, encostado na moldura da foto da Leonor. Aquilo me deu um baque. Era o bilhete que eu tinha escrito para ela no dia em que a enterramos. Nunca tinha tido coragem de jogar fora. Abri o bilhete com as mãos tremendo. Tinha só 3 linhas. Me perdoa se eu falhei. Cuida dele por mim aí de cima. Eu não sei mais o que fazer. Eu li aquilo e chorei feito criança. Porque parecia que aquela dor ainda estava viva em mim, como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu me lembrei do dia em que enterramos a Leonor. O Henrique não apareceu. Nem uma ligação, nem uma flor. Os vizinhos perguntaram por ele. Alguns achavam que ele tinha morrido também. Eu só baixava a cabeça e dizia, tá ocupado. Mas por dentro, eu gritava. Ali, naquele momento, olhando para a foto dela com aquele bilhete na mão, eu entendi. Não era só mágoa, era luto. Eu ainda estava enlutado pelo filho que perdi em vida. E era por isso que eu não conseguia aceitar esse reencontro agora. Porque era como se, para ele, nada tivesse acontecido. Como se 25 anos de ausência pudessem ser varridos com uma ceia de Natal e um sorriso falso. Desci da cadeira, fui até a mala e comecei a guardar de volta tudo que tinha tirado. Camisa social, calça, sapato, perfume. Mas deixei uma coisa de fora, a foto da Leonor. Peguei a moldura e coloquei no colo. Sentei de novo e fiquei em silêncio, como se estivesse esperando ela falar. E, de certo modo, falou sim. A lembrança dela falou. A firmeza que ela tinha, o senso de justiça que nunca arredava o pé. Ela não permitiria que alguém entrasse na nossa vida só quando convém. Ela não ia aceitar que o nome de pai fosse usado como chave para cofre. Mas aí, aconteceu uma coisa inesperada. O telefone tocou. Era a filha da minha vizinha. Uma moça jovem, que às vezes me ajuda com compras e remédios. Ela ligou para desejar Feliz Natal. E disse uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Seu Osvaldo, Feliz Natal. O senhor é mais importante para muita gente do que imagina, viu? Eu fiquei mudo. Só conseguia agradecer. Porque naquele momento, percebi que eu estava sendo lembrado por alguém que nem da minha família era. Enquanto meu próprio filho só me lembrava quando tinha algo a ganhar. Depois da ligação, me levantei e fui até a cozinha. Preparei um café forte, como sempre fiz, e sentei sozinho à mesa. A casa estava em silêncio, mas dentro de mim, parecia que tinha um redemoinho. Peguei um papel e escrevi uma carta, não para ele, mas para mim. Escrevi o que eu queria dizer se fosse mesmo até lá. Coisas como, você me matou em vida, Henrique, e agora quer ressuscitar esse pai só porque precisa de dinheiro? Escrevi tudo, com raiva, com tristeza, com amor também. Mas quando terminei, dobrei o papel e deixei guardado dentro da Bíblia da Leonor, porque eu sabia que aquela conversa ele nunca ia ouvir, e eu não ia precisar dizer. No fim do dia, o motorista veio até meu portão, tocou a campainha. Eu atendi. Ele perguntou, seu Osvaldo, pronto para ir? Eu só olhei para ele e disse, hoje não vai dar. Diz para ele que eu agradeço, mas prefiro passar o Natal aqui. O rapaz assentiu, meio sem entender, e foi embora. E eu voltei para minha cadeira de balanço, com o coração mais leve. Pela primeira vez em anos, eu tinha feito uma escolha pensando só em mim. Não em agradar. Não em tentar reconciliação forçada. Mas em me respeitar. A noite caiu. Liguei o rádio. Coloquei uma música antiga que eu e a Leonor gostávamos. E ali, sozinho, brindei comigo mesmo com um copo de café. Não teve árvore, nem presente, nem abraço. Mas teve paz. E às vezes, a paz é o melhor presente que a vida pode dar para quem passou tanto tempo em guerra com a saudade. O que eu não sabia é que no dia seguinte ia chegar uma carta. Um envelope marrom, grosso, com a letra dele no remetente. E aí, meu amigo, tudo mudou de novo. No dia 25 de manhã, enquanto o sol batia forte na varanda, e eu ainda segurava o último gole de café frio na caneca, o portão bateu. Atrasado, pensei. Talvez fosse alguém da vizinhança trazendo rabanada como faziam em outros anos. Mas não. Era o carteiro. Um rapaz novo, educado, que me entregou um envelope marrom, pesado, com meu nome escrito à mão. A caligrafia, reconheci na hora.
Mesmo depois de tantos anos, o S curvado e o O apertado. Aquela era a letra do Henrique. Minhas mãos gelaram. E por um segundo, eu hesitei em abrir. Levei o envelope para dentro. Fechei a porta, sentei à mesa e fiquei só olhando para ele. Tinha uma fita adesiva grossa, como se ele tivesse medo da carta se abrir sozinha. Respirei fundo. Peguei a tesoura e cortei uma das pontas. De dentro, deslizaram 5 folhas escritas à caneta, frente e verso. E um bilhete pequeno, solto, dobrado separado. Peguei o bilhete primeiro. Pai, sei que você não veio. Espero que leia até o fim. Por favor. Só isso. Sem vírgula. Sem saudação. Sem assinatura. Mas de alguma forma, era mais do que eu esperava. Comecei a ler a carta grande. E já na primeira linha, percebi algo estranho. Não parecia o Henrique escrevendo. Não era aquele tom duro, prático, orgulhoso. As palavras eram escolhidas com cuidado. Tinha emoção, tinha culpa. Mas não parecia natural. Não parecia ele. Era como se alguém tivesse ajudado. Talvez a esposa, ou alguém que ele contratou. Mas continuei lendo, tentando não julgar, porque no fundo, o que me importava era o conteúdo. A carta começava contando sobre o dia em que ele saiu de casa. Disse que guardava a imagem do meu rosto naquele dia. Não de raiva, mas de decepção. Disse que cresceu achando que precisava ser o contrário de mim para dar certo. Que meu jeito firme, meu silêncio, minha ausência física por causa do trabalho, tudo isso gerou uma mágoa que ele não sabia como lidar. E que, por orgulho, nunca voltou. Mas que, com o tempo, ao virar pai, entendeu. Entendeu o peso de colocar comida na mesa. Entendeu o silêncio depois do cansaço. Entendeu que nem todo amor vem com abraço, mas pode vir em forma de responsabilidade. Eu li aquilo, e meus olhos começaram a arder, porque parte de mim queria acreditar. Queria mesmo. Mas havia trechos ali que pareciam ensaiados demais, como se fossem mais uma explicação conveniente do que um arrependimento real. E ainda assim, eu continuei lendo. A parte mais longa falava da Leonor. Disse que ele chorou quando soube da morte dela, que ficou sabendo por terceiros, que não teve coragem de aparecer no velório porque achava que seria odiado, que carregava esse peso até hoje, e que, se pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Mas foi no penúltimo parágrafo que veio o soco. Ele dizia: Pai, sei que você recebeu uma herança. Não vou mentir. Quando soube, pensei em dinheiro, sim. Mas hoje eu vejo que o maior tesouro que eu perdi foi o Senhor. Eu parei. Fechei os olhos. Fiquei um tempo ali, quieto, com a carta na mão, tentando entender o que era verdadeiro e o que era teatro. E no fundo, me senti confuso. Porque mesmo que fosse verdade, por que só agora? Por que não antes da herança? Por que não antes da doença da mãe? Antes do tempo destruir o que a gente tinha? Guardei a carta. Voltei a pegar o envelope e percebi que tinha mais um papel dentro. Um extrato bancário. Sim, um extrato, com o saldo zerado. No rodapé, escrito à mão. Eu não tenho mais nada, mas queria te oferecer o que sobrou de mim. Aquilo doeu. Não porque eu me comovi, mas porque senti que tudo voltava ao mesmo lugar. Sempre a ausência, o vazio, o tempo perdido. Eu não queria o que sobrou dele. Eu queria o filho que ele foi um dia. Aquele que corria atrás do ônibus para me ver indo trabalhar. Que escrevia bilhetes de "Volta logo, pai", quando eu saía para viagem. Depois disso, passei o resto do dia olhando para o nada, pensando, recordando, indo e voltando entre a saudade e a razão. Eu não sou de coração duro. Quem me conhece sabe. Já ajudei muita gente. Já fui padrinho de casamento de vizinho, pai de filho dos outros, conselheiro em hora difícil. Mas com ele, era diferente. Porque a ferida era dentro. E as palavras, por mais bonitas que fossem, não apagavam os anos que me mataram aos poucos. À noite, peguei a carta e levei até o armário onde guardo minhas coisas antigas. Lá dentro tem uma caixa com fotos, objetos da Leonor e algumas cartas que ela me escreveu quando eu ainda viajava.
Coloquei a carta do Henrique ali, junto das dela. Talvez não porque ele merecesse, mas porque de algum jeito era parte da nossa história. E por mais bagunçada que tenha sido, ainda era nossa. Fechei a caixa. E antes de dormir, fiquei pensando: será que ele escreveria de novo? Ou isso era só um último esforço? Seria aquele o fim, ou o começo de uma tentativa? Não sei. Mas o que eu sei é que no dia seguinte, às 6 da manhã, a campainha tocou. E quando abri o portão, não era o carteiro. Era ele. Era cedo. 6 da manhã. A luz do sol mal tinha tocado direito as telhas da casa. Eu ainda estava de pijama com o café esquentando no fogão, quando ouvi a campainha tocar. Confesso que, no primeiro instante, achei que fosse engano. Ninguém costuma aparecer nessa hora. Fui até a porta meio sonolento, sem imaginar o que me esperava. Quando abri o portão, ele estava lá. O Henrique. Em pé. Com um semblante cansado, os ombros curvados e uma mochila nas costas. Fiquei parado por alguns segundos, em silêncio, encarando aquele homem que um dia foi meu menino. Ele me olhou e sorriu de leve, como quem não sabia direito o que fazer. "Oi, pai", ele disse. E foi aí que meu corpo travou, porque fazia tanto tempo que eu não ouvia aquela palavra na boca dele, que, por um segundo, eu esqueci de respirar. "Oi", foi tudo que eu consegui responder. Fiquei sem saber se abria o portão de vez, se fechava, se perguntava o que ele queria, ou se fingia que aquilo era só um sonho. Mas ele continuou ali, parado, esperando alguma brecha. E eu, mesmo sem querer, dei um passo para o lado. Deixei ele entrar. Henrique entrou devagar, tirou o boné e ficou de pé na sala. Olhou em volta, como quem revive um lugar do passado. "Tá igualzinho", ele disse. E era verdade. Desde que Leonor se foi, eu mal mudei as coisas de lugar, como se cada objeto carregasse a presença dela. O sofá florido, a cortina rendada, o porta-retrato com a foto de nós três no batizado dele. Tudo estava lá, mas o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio da saudade. Era o silêncio do desconforto, do peso que ele trouxe com ele. Eu ofereci café. Ele aceitou. Fui até a cozinha, tentando manter a cabeça fria. Enquanto o café coava, eu pensava em 1000 coisas. Por que agora? O que ele esperava? Dinheiro? Um abraço? Perdão? Quando voltei para a sala com 2 xícaras, ele estava sentado na beirada do sofá, olhando para as mãos. Pegou a xícara e disse: "Obrigado." E aí ficamos assim, calados. Cada um tomando o café como se fosse um escudo. Mas em algum momento, ele levantou os olhos. E ali eu vi uma coisa que me desmontou. Ele estava com os olhos marejados. Mas era mais do que isso. Era vergonha. "Pai, eu não sabia como chegar", foi o que ele disse. Escrevi aquela carta umas 10 vezes. Apaguei, reescrevi. Eu não sabia como falar com você depois de tudo. Eu fiquei quieto. Queria ouvir. Ele continuou: "Eu achei que te esquecer ia me proteger, que me afastar de você era crescer. Mas depois que a mãe morreu, eu entendi o que é perder. E depois que virei pai, eu vi o quanto você se doou." Eu respirei fundo. Quase falei, mas me segurei. Henrique então tirou da mochila uma pasta. Meu estômago revirou. Pensei: aí vem o contrato, a proposta, o pedido. Mas não era. Era uma caixa de sapato, daquelas simples. Abriu na minha frente e me mostrou cartas. Minhas cartas. As que eu escrevi para ele durante anos. Ele tinha guardado todas, amassadas, com marcas de tempo, mas intactas. Eu li às escondidas. Achava que se eu respondesse, ia ser fraqueza. Mas eu li todas. Aquilo me desmontou. Porque eu jurei por muito tempo que ele nunca nem as abriu. Ele continuou falando. Contou da falência da empresa, da traição de sócios, do fim do casamento. Contou do filho mais novo que mal vê, da depressão que veio e da vergonha que o impediu de procurar ajuda. Contou tudo, sem floreio, sem se fazer de vítima. Pela primeira vez, parecia que ele estava me abrindo o coração. Não para justificar, mas para assumir. E eu, velho do jeito que tô, já vi muita coisa. Mas aquele momento
Me pegou. Porque, apesar de tudo, eu ainda lembrava do menino que me esperava com os pés sujos na beira da estrada quando eu voltava de viagem. E naquele olhar, por mais que o corpo tivesse mudado, o olhar ainda era do meu filho. Ficamos ali por horas. Ele falou. Eu ouvi. Eu falei. Ele chorou. Não teve abraço no fim. Não teve "eu te amo", nem reconciliação de novela. Mas teve verdade. E às vezes, a verdade é o que salva o pouco que restou. Quando ele se levantou, disse: Pai, eu não vim por dinheiro. Eu sei que você não precisa mais de ninguém, mas eu precisava vir. Só para que você saiba que eu ainda carrego seu nome com honra, mesmo que só agora eu entenda o valor disso. Eu assenti com a cabeça. Não falei nada, mas levantei também. Acompanhei ele até o portão. E ali, antes de ir embora, ele disse: Se um dia você quiser, me liga. Eu volto, nem que seja só para te ouvir. Ele foi embora, e eu fiquei, na varanda, em silêncio, mas com a alma em tempestade. Porque aquela visita abriu mais do que uma porta. Abriu uma ferida antiga, só que dessa vez eu não estava mais disposto a ignorar. E na madrugada daquele dia, eu sonhei com a Leonor. Ela me dizia algo que eu ainda não entendi, mas que talvez eu precise lembrar antes de decidir o que fazer com tudo isso. Acordei suando, mesmo com o ventilador ligado no quarto. Era como se o sonho tivesse acontecido de verdade, como se a voz dela ainda estivesse ecoando no meu ouvido. Leonor. Ela estava sentada na beira da cama, como costumava fazer quando eu chegava das viagens, e ela queria conversar sem acordar o Henrique. No sonho, ela não chorava, não sorria, só olhava nos meus olhos e dizia: Osvaldo, não tenha pena, tenha clareza. E depois disso, ela sumia. Acordei com essa frase grudada na cabeça como se tivesse sido escrita com ferro quente. Levantei devagar, as pernas meio bambas, o coração apertado. Fui até a sala, acendi a luz fraca do abajur e fiquei encarando a foto dela por alguns minutos. Não era a primeira vez que eu sonhava com a Leonor, mas nunca tinha sido desse jeito. Nunca com esse peso. Era como se ela estivesse me lembrando que, mesmo na velhice, a gente ainda precisa tomar decisões difíceis. Porque o que aconteceu com o Henrique no dia anterior me deixou com mais perguntas do que respostas. Passei o dia seguinte em silêncio. Não saí para a padaria, não varri o quintal, não falei com ninguém. Fiquei só sentado na varanda, escutando os ruídos da rua e revendo cada frase que ele disse. Tinha dor nas palavras dele. Isso era verdade. Tinha também arrependimento, mas eu ainda sentia que alguma coisa estava fora do lugar. Como se aquilo tudo tivesse vindo rápido demais. Como se o tempo entre a carta e a visita tivesse sido apertado demais para tanta emoção brotar de repente. Aí, a ficha caiu. Ele sabia que eu não ia no Natal. Sabia que eu podia recusar. E por isso, planejou tudo. A carta, o extrato bancário, a visita surpresa. Ele veio porque queria resolver aquilo antes que eu resolvesse cortar ele de vez. Isso me incomodou, porque eu não quero mais ser manipulado nem por amor, nem por saudade, nem por pena. Já fui, por anos. E tudo o que recebi foi silêncio. E agora, com esse patrimônio inesperado nas mãos, com gente perguntando até se eu ia abrir um restaurante na cidade, eu sei que virei um alvo. Não só de olhares, mas de intenções. Fui até o quartinho nos fundos, onde guardo minhas ferramentas, e procurei uma caixa de madeira que a Leonor usava para guardar documentos importantes. Dentro dela achei o testamento antigo, o que eu havia feito há uns 15 anos, quando ainda não tinha nada além da minha aposentadoria. Na época, deixei tudo para o Henrique, claro. Era o único filho, a única família. Mas naquele dia, eu olhei para aquele papel como quem olha para uma armadilha, porque agora eu sabia. Deixar algo nas mãos de quem não soube cuidar do meu nome por 25 anos. Era assinar de novo o meu próprio abandono. Sentei na cadeira da cozinha e comecei a escrever à mão um novo esboço. Sem advogado, só um rascunho de intenções. E ali, no papel, eu escrevi nomes que há muito tempo estavam guardados no meu coração. Um deles era o do Davi, o filho da vizinha, que sempre me chama de vô.
Outro era da enfermeira que cuidou da Leonor nos últimos dias, que nunca faltou com respeito e carinho. Escrevi também o nome da escola do bairro, que sempre precisou de ajuda, e onde eu fui convidado para contar histórias para as crianças. E no final, deixei um espaço em branco, para o Henrique. Um espaço que só seria preenchido se ele voltasse. Mas voltasse sem mochila, sem desculpa, sem rodeios. Nesse mesmo dia, me aconteceu uma coisa que eu não esperava. Recebi uma ligação da neta dele. Eu nem sabia que ela tinha meu número. Uma voz tímida, doce, dizendo: "Vô, é verdade que o senhor voltou a falar com o papai?" Eu travei. Fiquei mudo. Ela continuou: "Ele nunca fala muito do senhor, mas ontem ele chorou. Disse que queria ser melhor e que não sabia se o senhor ainda queria ele por perto." Aquilo me desarmou, porque o que vem das crianças vem limpo, sem filtro. E ela, sem saber, tocou onde doía mais, no que poderia ter sido se ele tivesse escolhido diferente. Falei com ela por 10 minutos. Ela me contou que gosta de desenhar, que quer ser professora, que o pai vive triste e que a mãe mora longe. Disse que um dia queria me conhecer. Eu disse que sim, que ela seria bem-vinda. Mas dentro de mim, um medo crescia. O medo de me apegar, de me iludir, de abrir de novo uma porta que levou 25 anos para fechar. Naquela noite, antes de dormir, li de novo o bilhete da Leonor no sonho. Não tenha pena, tenha clareza. E me perguntei: até onde vai a compaixão? Até onde vai o amor que sobrevive à ausência? E o que é mais justo? Proteger o que conquistei ou estender a mão mais uma vez? Eu ainda não tinha a resposta, mas sabia que em breve teria que decidir, porque no fim da tarde ele mandou outra mensagem, e dessa vez não era para mim. Era um áudio da neta. Ela dizia: "Vô, o papai queria saber se pode passar aí com a gente no sábado, só para tomar um café." E eu fiquei com o dedo parado no botão de responder. Sábado chegou mais rápido do que eu queria. A mensagem da neta ainda ecoava na minha cabeça. "Vô, o papai queria saber se pode passar aí com a gente no sábado, só para tomar um café." E ali, naquela frase dita com tanta inocência, tinha um peso enorme, porque passar para tomar um café podia parecer simples, mas para mim era quase como reviver tudo de novo. Era dar um passo para dentro da história que eu passei 25 anos tentando engolir calado. E pior, com testemunha agora, a neta. Fiquei a manhã inteira andando pela casa. Não sabia se tirava os bibelôs da estante, se escondia o envelope da herança, se trocava a toalha da mesa. Acabei não fazendo nada. Só arrumei a barba, passei um perfume velho que ainda tinha umas gotas no vidro e coloquei a camisa que Leonor dizia que me deixava com cara de homem digno. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de me emocionar, medo de me arrepender, medo de dar espaço demais de novo. O relógio marcava 15h02 quando ouvi a buzina lá fora. Não era buzina de carro moderno. Era aquele barulhinho discreto, como quem não quer incomodar. Levantei, respirei fundo e fui até o portão. Quando abri, lá estavam os dois. Henrique com uma expressão contida, meio desconfortável. E ao lado dele, uma menina de uns 12 anos, magrinha, com cabelos cacheados presos num rabo de cavalo alto e olhos vivos que pareciam vasculhar tudo com curiosidade. "Oi, vô", ela disse. Aquele vô me desmontou. "Entra", foi o que saiu da minha boca. Eles entraram devagar. Henrique olhava para os cantos com um cuidado que eu não sabia se era culpa ou respeito. A menina foi direto para a estante, onde tem as fotos antigas. "Esse é o senhor mais novo?", ela perguntou, apontando para uma foto em preto e branco minha com a Leonor. "É", eu respondi. "E essa do lado é sua avó, Leonor." Ela sorriu. "Ela parece boa." Eu engasguei. "Ela era", completei. Sentaram-se à mesa da cozinha. Coloquei o café para passar e deixei uns pães na mesa. Ninguém comia de verdade, só fingia mastigar. Até que a neta, que eu descobri ali se chamar Isabela, pegou um dos desenhos que trouxe e me mostrou.
Era simples, feito com lápis de cor. Tinha uma casinha com um senhor sentado numa cadeira de balanço e uma menina segurando uma xícara. Esse é o senhor, e essa sou eu, a gente tomando café. Meu coração ficou apertado, porque ali, naquele papel amassado, estava o que eu sonhei por tantos anos, uma família que não me esquecesse. Henrique ficou em silêncio por quase todo o tempo. Quando falou, foi para dizer: eu não sabia se devia vir, mas ela insistiu. Disse que queria conhecer o senhor. Eu só trouxe. Eu assenti sem responder. Era difícil olhar para ele e não ver o menino que chorava escondido quando eu viajava. Mas também era impossível esquecer o homem que nunca voltou. E eu ainda não sabia como lidar com isso. Depois de um tempo, Isabela foi até o quintal. Ficou brincando com os passarinhos que pousavam na cerquinha. Ficamos só eu e Henrique na cozinha. Ele tomou um gole de café e disse: pai, eu sei que um café não resolve 25 anos, mas eu precisava mostrar que eu ainda sou seu filho, mesmo que não pareça, mesmo que eu tenha te feito esquecer disso. Aquilo doeu, porque ele falou com verdade, mas também com um certo desespero, como se tivesse medo de perder algo que nunca soube cuidar. Eu olhei para ele. Pensei em dizer 1000 coisas, mas disse só uma: Henrique, você demorou demais. Ele abaixou a cabeça. Ficou assim por uns segundos. Depois levantou e disse: eu sei. Isabela voltou com uma flor na mão. Para deixar aqui na casa do senhor, disse, me entregando com um sorriso. Peguei a flor, coloquei num copo com água e deixei na mesa. E naquele gesto simples, eu senti algo mexer dentro de mim, porque ela não tinha culpa. E talvez fosse por ela que alguma coisa ainda pudesse ser reconstruída. Quando eles foram embora, ela me abraçou, forte, como quem queria dizer: me guarda na sua vida. Já o Henrique só apertou minha mão e foi embora com os olhos molhados, mas sem choro. Fechei o portão, voltei para a cozinha, sentei à mesa e olhei para a flor no copo. Era simples, comum, mas viva. E talvez naquele momento ela fosse o sinal de que alguma parte de mim ainda podia florescer, ainda que devagar. O que eu não esperava era que dias depois ela me escreveria uma carta. E dentro dela viria a pergunta que eu passei a vida inteira esperando ouvir. O envelope chegou numa terça-feira de manhã, num daqueles dias em que o céu amanhece meio nublado, sem pressa de abrir. Estava em cima do portão, colocado com cuidado, dobrado em 2 partes e preso por uma pedrinha redonda. Achei que fosse mais uma propaganda qualquer, mas a caligrafia infantil me fez parar. Letras grandes, desajeitadas, com a tinta azul falhando em algumas curvas. Para o vovô Osvaldo. Meu coração deu um salto. Peguei o envelope devagar, entrei em casa e sentei direto na cadeira da cozinha. Antes mesmo de abrir, senti que não era só um papel. Era uma pergunta que a vida tinha guardado para mim por tempo demais. Abri com calma. Era uma folha simples de caderno escolar. A parte de cima tinha corações desenhados, estrelinhas e um sol com sorriso. E no meio da folha, a pergunta: Vô, por que o senhor nunca brigou para ver a gente? A letra era da Isabela, a menina que eu conhecia há menos de uma semana e que agora me perguntava o que nenhum adulto jamais teve coragem de dizer. Fiquei paralisado, porque aquela pergunta tinha tudo dentro dela. Tinha ausência, tinha saudade, tinha ingenuidade, mas também um tipo de acusação silenciosa. Ela não me perguntava por mal, mas a dor que veio depois de ler foi funda. Encostei a folha na mesa, fechei os olhos e voltei no tempo. Tentei lembrar se alguma vez eu realmente lutei para ver aquele lado da família. Depois que o Henrique sumiu, eu escrevi cartas, sim. Liguei, tentei contato, mas nunca forcei nada. Nunca fui até a cidade onde ele se mudou. Nunca procurei saber se ele tinha filhos, como vivia, se estava bem ou mal. Eu dizia para mim mesmo que era para respeitar o espaço, mas no fundo era medo de rejeição, medo de bater numa porta e ver ela se fechar de novo. Então, fui me convencendo de que o melhor era esperar que ele voltasse, que algum dia sentisse falta, que me procurasse.
Mas não percebi que, nesse meio tempo, perdi mais do que o filho. Perdi os netos. Perdi os aniversários, os desenhos, os presentes feitos com papelão e cola. Perdi a infância de alguém que agora me chamava de vô. Peguei papel e caneta. Comecei a rascunhar uma resposta, mas nada saía. Como explicar para uma criança que o medo de doer de novo foi maior do que a vontade de amar? Como explicar que, às vezes, o silêncio é a única forma que a gente encontra para não enlouquecer? Escrevi e apaguei. Recomecei. Parei. Olhei para a foto da Leonor. E falei em voz alta. Você brigaria. Eu sei que brigaria. Porque ela era assim. Quando o Henrique ficou doente aos 4 anos, e o médico disse que era só virose, ela quase derrubou o consultório até fazerem exame de sangue. Ela não se calava diante do que amava. E talvez, se ela tivesse vivido mais, essa história teria sido diferente. No fim da tarde, resolvi caminhar até a escola do bairro. Não tinha um motivo certo. Só queria sair de casa, limpar a cabeça. Passei por uma banca de jornal e comprei um caderno de capa dura, daqueles de desenho. Comprei também lápis de cor, régua, canetas. Voltei para casa e escrevi na primeira página. Querida Isabela, essa é a nossa história agora. E comecei ali um diário para ela. Não uma resposta direta, mas um caminho. Uma forma de me aproximar sem pressa, sem grandes discursos. Contei, com palavras simples, que a vida às vezes cala a gente. Que o amor continua, mesmo quando não se sabe por onde ir. E que, se ela quiser, posso ser o avô dela a partir de agora. Não perfeito, mas presente. Nos dias seguintes não enviei nada. Esperei. Queria ver se aquele gesto precisava resposta ou só presença. Até que, numa tarde qualquer, o Henrique me ligou. Atendi com um nó na garganta. Ele disse. Ela ficou esperando sua resposta todos os dias, até ontem. Quando chegou da escola, encontrou seu caderno no portão. Ela tá lendo como se fosse um livro de aventura. Eu sorri, sem conseguir falar. Ele continuou. Pai, eu não mereço isso, mas ela merece. E se o senhor topar, a gente podia ir devagar, sem pressa. Sem pressa nenhuma. Ficamos em silêncio por um instante. E eu pensei, talvez a vida tenha me roubado muita coisa, mas se eu conseguir dar a essa menina um pedaço de tudo o que eu não vivi com o pai dela, talvez, só talvez, eu consiga também me curar um pouco. Não sei se quero o Henrique de volta. Não sei se consigo confiar. Mas a Isabela, ela chegou sem pedir nada. E trouxe o que ninguém mais conseguiu. Vontade de começar de novo. Naquela noite, sentei na varanda. Céu limpo, vento calmo. E pensei, não é sempre que a vida dá uma segunda chance, com um laço de fita colorido em forma de neta. Mas no fundo, eu sabia que essa história ainda não tinha terminado, porque o Henrique ainda carregava segredos que eu não tinha ouvido. E um deles estava prestes a aparecer. Era um domingo, início de noite. A casa já estava mergulhada naquele silêncio de fim de tarde, quando até os passarinhos param de cantar. Eu estava sentado com o caderno da Isabela no colo, terminando de escrever mais uma história para ela. Dessa vez contei como conhecia a avó dela, num baile da cidade, em 1972. Escrevi com carinho, tentando escolher as palavras com leveza. Mas a cabeça andava pesada. Por mais que a relação com a menina fosse crescendo, por mais que o caderno fosse criando um elo bonito entre nós dois, ainda havia algo que me prendia o peito. O Henrique. Porque mesmo com o esforço, eu sentia que ele escondia alguma coisa. E então, naquele domingo, o telefone tocou. Número conhecido. Era ele. Atendi em silêncio, como sempre. Do outro lado, a voz veio mais baixa que de costume. Pai, posso passar aí amanhã cedo? Preciso te contar uma coisa, mas preciso que o senhor escute até o fim, mesmo que doa. Eu demorei alguns segundos para responder. Senti um arrepio nas costas. Quando alguém diz isso, é porque vem bomba. Mas aceitei. Passa, Henrique. 7h30, já tô de pé. Na segunda-feira, ele chegou cedo. Vinha com a cara abatida, mais magro do que da última vez. Trouxe uma sacola com pão de queijo e café coado. Eu nem toquei. O cheiro do medo tomava conta da cozinha.
Sentamos. Ficamos em silêncio por uns bons minutos, até que ele começou. Pai, eu não queria que o senhor soubesse disso nunca, mas depois da carta da Isabela, depois do café, eu entendi que não dá mais para esconder. Respirei fundo. Fala, filho. E ele falou. Contou que, há cerca de 15 anos, no auge do orgulho e da raiva que ainda sentia de mim, ele recebeu uma proposta de trabalho em uma empresa grande, fora do país. Seria uma chance de recomeçar. Só que para isso, precisava comprovar uma série de coisas financeiras e familiares. Documentos, declarações. E por algum motivo que até hoje ele não sabia explicar direito, talvez vingança, talvez ego ferido, ele declarou num formulário jurídico que não mantinha contato com os pais por decisão pessoal, que havia sido abandonado por mim. Sim, ele escreveu aquilo. Disse que fui ausente, que negligenciei, que sumi, e que por isso ele não possuía vínculo com nenhum responsável ou herdeiro. Na hora, meu corpo congelou. Você escreveu isso, Henrique? Perguntei. Ele abaixou a cabeça. Assinei, dei entrada. Contei uma mentira como se fosse verdade, e quando consegui o visto, viajei. Fiquei 2 anos fora. Voltei quando tudo deu errado. Mas aquele papel, aquela mentira, virou um documento oficial. Eu te neguei em papel timbrado. Ele chorava. Eu não. Eu só sentia um tipo de dor que ainda não conhecia. Uma dor que mistura decepção com vergonha. Porque ele não tinha só me esquecido, ele tinha me enterrado em vida. Formalmente. Ele continuou. Ninguém nunca viu. Nem mesmo a Isabela. Nem minha ex-mulher. Foi uma coisa que eu enterrei lá atrás. Mas, outro dia, ela viu o envelope dessa papelada e me perguntou. E aí, eu percebi. Ou eu contava para você, ou a mentira ia seguir passando para frente sem explicação. Fiquei mudo. As mãos apertadas no joelho. Olhei para ele, tentando encontrar traços daquele menino que me chamava de herói. Mas, por dentro, tudo parecia ruir. Por quê? Eu perguntei. E ele respondeu com a única coisa que me desmontou de vez. Porque eu achei que ia ser mais fácil viver se eu fingisse que nunca tive pai. Mas foi o contrário. Passei todos esses anos tentando provar que era forte e me tornei alguém que não presta. Ele chorava, de soluçar. E eu fiquei ali, sem conseguir dizer nada. Porque até ali eu lidava com a ausência, com o silêncio, com a ingratidão. Mas agora estava diante de uma rejeição assinada, carimbada, registrada em cartório. Meu próprio filho me apagou do papel. E mesmo arrependido, nada apagaria o que já foi escrito. Ele se levantou, colocou os documentos em cima da mesa e disse: Isso aqui é para você ver e fazer o que quiser. Queimar, jogar fora, guardar. Mas eu precisava mostrar, porque não dá para viver do seu lado com isso entalado. E se depois disso, o senhor nunca mais quiser me ver, eu vou entender. Saiu sem esperar resposta. Deixou a porta entreaberta. E eu fiquei sentado, encarando o envelope como se ele fosse uma urna. Dentro estava enterrado tudo que um pai construiu por décadas e destruído numa assinatura. Passei 3 dias sem responder, 3 dias sem escrever para Isabela, 3 dias me perguntando o que fazer. E no fim do 3º, abri o envelope, olhei a declaração e queimei no quintal. Mas não foi perdão, foi luto. Eu queimei para enterrar o homem que eu achava que meu filho era. Porque agora eu precisava decidir se era possível construir algo com o que sobrou. E quando terminei de queimar, ouvi uma batida no portão. Era Isabela, com um envelope nas mãos. Quando abri o portão e vi a Isabela ali em pé com aquele envelope branco nas mãos, meu primeiro instinto foi proteger o coração. Depois do que o Henrique me contou, aquela declaração absurda, escrita, assinada, enviada, eu não sabia mais onde pisava. Mas os olhos dela tinham uma força silenciosa. Um jeito de olhar direto no meu, sem medo, sem desvio. Ela segurava o envelope com as 2 mãos, firme, como quem entrega algo muito importante. Vô, posso deixar isso com o senhor? Perguntou. Eu só assenti.
Peguei o envelope e, sem abrir, a convidei para entrar. Mas ela disse que não podia. Tinha aula de reforço. Sorriu com carinho e foi embora correndo. E eu? Fiquei com aquele envelope na mão, como quem segura um pedaço da própria vida. Esperei alguns minutos para abrir. Não por falta de curiosidade, mas porque meu peito ainda estava latejando. Ainda havia cinzas daquilo que queimei na manhã anterior. O papel que me negava como pai. Quando enfim abri, encontrei uma folha dobrada em 3 partes e uma pulseirinha de miçanga, daquelas coloridas com o nome Osvaldo, escrito torto. A folha tinha uma carta escrita com caneta vermelha, sem rodeios, sem floreios. Só a verdade, do jeito que criança costuma dizer. Vô, eu fiquei pensando. Quando a gente briga com alguém e depois pede desculpa, não quer dizer que tudo vai voltar a ser como antes, mas quer dizer que a gente está tentando. E eu queria dizer que, mesmo sem ter vivido muito tempo com o Senhor, eu gosto de estar perto. Eu gosto da sua casa, do seu cheiro de café, das histórias que o Senhor escreve no caderno. Eu sei que meu pai errou, mas ele não é só erro. Ele também sente. E eu também erro. E todo mundo, quando ama de verdade, tenta de novo. Então, se o Senhor ainda tiver espaço no coração, pode me deixar ficar? Só eu. Um pedacinho, nem que seja aos pouquinhos. Li aquilo com os olhos marejando, a pulseirinha na minha mão tremendo. Fiquei olhando cada letrinha tremida do meu nome. Aquilo não era um pedido qualquer. Era uma declaração de coragem, de entrega. Uma neta que eu mal conhecia me pedia um lugar na vida dela. Não por interesse, não por herança, mas por afeto, por laço, por escolha. Naquele fim de tarde, eu não consegui mais ficar sentado. Levantei, peguei o caderno que escrevi para ela e caminhei até a casa do Henrique. Fazia anos que eu não andava tanto. A cada passo, sentia o peso da idade, mas também o da decisão. Quando cheguei, bati no portão devagar. Isabela veio correndo. Abriu com os olhos brilhando. "O senhor veio?" ela disse surpresa. Entreguei o caderno e falei: "Toma." Continuei a história. "Mas agora, é você quem vai escrever a próxima página." Ela me abraçou tão forte que senti os ombros doerem. Henrique apareceu na porta com uma expressão entre culpa e esperança. Não disse nada, e eu também não. Só olhei para ele firme e falei: "A confiança, Henrique, não se compra, se constrói, tijolo por tijolo. E você demoliu muita coisa. Agora, vamos ver se consegue levantar pelo menos uma parede." Ele assentiu, os olhos vermelhos. "Eu tô tentando, pai, mas eu sei que ainda não sou digno. Só, obrigado por estar aqui." Ficamos um tempo ali no quintal. Isabela desenhava na parede com giz colorido. Escreveu o nome dela e logo embaixo, o meu. Isabela em Osvaldo. 2 vidas que se encontraram tarde, mas com vontade de ficar. No fundo, eu ainda tinha medo. Ainda desconfiava de muita coisa. Mas dentro daquele medo, começava a nascer uma paz que fazia tempo que eu não sentia. Na volta para casa, andei devagar. O sol já ia sumindo atrás dos telhados, e o ar estava mais fresco. Pensei na Leonor. Imaginei o que ela diria se visse tudo isso. Provavelmente sorriria com aquele jeito firme e doce e diria: "Demorou, mas chegou." E talvez, só talvez, ela tivesse razão. Mas ainda faltava uma última peça. Um detalhe que eu havia deixado para depois. O testamento. O papel que dizia quem ficaria com o quê quando eu partisse. E naquele momento, pela primeira vez, me senti pronto para decidir o que fazer com ele. Acordei antes do sol nascer. O céu ainda era um azul escuro, com as estrelas se despedindo aos poucos. Na cozinha, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir a chaleira respirando antes de ferver. Sentei à mesa com uma caneta na mão, o testamento antigo na frente e uma folha em branco ao lado. Não era um documento de advogado, não tinha carimbo nem linguagem fria de cartório. Mas, naquele dia, eu ia escrever algo mais importante do que um papel de posse. Eu ia escrever finalmente o que sobrou de mim e para quem eu queria deixar. Peguei o testamento velho, rasguei com calma. Cada pedaço que caía no chão parecia tirar um peso do meu corpo.
Aquele documento foi escrito por um homem que ainda acreditava que o filho um dia voltaria com gratidão. Por alguém que esperava demais e viveu de menos. Mas hoje, eu já não era aquele Osvaldo. Eu era outro. Um que aprendeu a aceitar o que não volta. Que entendeu que amor que precisa se ajoelhar para ser lembrado não é amor, é carência. Comecei pela Isabela. Escrevi o nome dela com letra grande, redonda, como as letras que ela usou na carta. Escrevi que, se um dia eu me for, ela deve ficar com a casa. Não pelos tijolos, mas pelas histórias dentro. Pela cadeira de balanço onde ela me viu sorrir. Pelas folhas escritas no caderno que carregava nossos encontros. E pelo café. Sim, até pelo cheiro de café nas manhãs de domingo que a gente ainda teria pela frente. Depois, escrevi o nome da escola do bairro. Aquela mesma que me chamou para contar histórias para as crianças quando ninguém lembrava mais de mim. Coloquei que uma parte do que recebi da herança fosse destinada à biblioteca, para os livros, para as crianças que ainda vão aprender a dizer obrigado antes de saberem escrever direito, porque é nelas que mora a esperança. E por fim, o nome dele, Henrique. Sim, ele ainda estava lá, mas dessa vez, no lugar certo. Não como herdeiro principal, mas como alguém que, se quiser de verdade, vai ter que construir, vai ter que merecer. Escrevi: Henrique, se um dia você quiser fazer parte daquilo que eu deixei, terá que provar com atitudes. O tempo vai dizer: não deixo fora, mas não deixo tudo, porque tudo você já teve e perdeu. Agora, só com tijolo, suor e verdade. Assinei com a mão firme. Não tremi. Guardei a folha numa pasta azul e coloquei no fundo da gaveta da cômoda do meu quarto, junto das cartas da Leonor e dos desenhos da Isabela. Depois disso, me permiti respirar diferente, como quem se levanta de uma cadeira onde sentou por tempo demais. Naquele dia, Henrique apareceu de novo, dessa vez com passos mais humildes, menos ansiosos. Trouxe um caderno dele, escreveu uma carta também. Nela dizia que não queria mais herança, nem perdão imediato, que só queria me ajudar a guardar as memórias, se eu deixasse. Disse que queria me ouvir contar histórias, para saber quem eu fui, além de pai. Pela primeira vez, ele quis me ver como homem. Não respondi com palavras. Fui até o armário, peguei o rádio antigo da Leonor, liguei numa estação de música de época e chamei. Senta aqui, Henrique. Vou te contar do dia em que quase perdi o ônibus. E encontrei sua mãe por acaso. Ele sorriu, sentou e me ouviu. E foi assim que a gente começou de novo. Sem promessas, sem abraços de filme, mas com escuta. E escuta também é amor. Isabela passou a vir todo sábado. Me ajuda a cuidar do jardim. Me ensina palavras novas da internet. Me chama de vozito quando quer brincar. Às vezes me pergunta sobre a morte. Eu respondo com doçura, sem medo. Porque agora eu sei. Quando eu for, ela vai ter mais do que lembrança. Vai ter raiz. Vai ter história. Hoje, não sinto que recuperei tudo. Mas sinto que o que ficou vale mais do que o que se perdeu. Porque no fim da vida, o que conta não é o que você deixou nos cofres. É o que você deixou nos corações. E você? Já sentiu que foi esquecido por alguém da sua família? Já teve vontade de recomeçar? Mesmo com o coração em pedaços? Comenta aqui embaixo. Me diz de onde você está ouvindo essa história. Eu leio cada um. E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir. Porque talvez o tempo não cure tudo, mas o amor certo, na hora certa, ainda pode salvar alguma coisa.